Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Santa Maria Argumentos. Você que acompanha o programa provavelmente já me conhece. Pode também acessar o site da TV Santa Maria, www.santamaria.tv.br, ou ainda o site do programa, www.smargumentos.com.br, e assistir às edições anteriores do programa. Eu sou o Rafael Friedrich, estou hoje, excepcionalmente, substituindo o amigo Giovanni Pazini, que não pôde apresentar o programa. Comigo estão hoje a professora Carmen Andrade e o senhor Mozart da Costa. Vamos conversar na temática do programa sobre o envelhecimento no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, telespectador. Vamos começar o programa com o apoio e patrocínio do Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo e seriedade, apoio da Livraria Atena, Você Lê, Você Pensa, Foco Multicursos, sua aprovação é o nosso foco. Professora Carmen Andrade, a senhora, professora doutora em envelhecimento humano, né? Nós temos constatado, no Brasil especialmente, não é apenas uma realidade no mundo, mas é uma realidade local, o envelhecimento da população dos países. Santa Maria e o Rio Grande do Sul não fogem dessa constatação e desses dados. Fale para nós um pouco assim, como a senhora vê e por onde passam as suas pesquisas sobre esse assunto. Uma saudação, Rafael, agradeço o convite, uma saudação aos telespectadores. Esse tema é um grande desafio nacional, porque nós vivemos, Rafael, não é um processo de envelhecimento pessoal. O que está, de fato, nos preocupando, inclusive nos instigando a pesquisas, é o envelhecimento populacional. Isso quando uma massa de população chegam todos a, por exemplo, no Brasil há mais de 60 anos, que é a idade limite que nós temos até pelo Estatuto do Idoso, que indica 60 anos. E aí nós vemos, Rafael, que de um lado nós temos conquistas como a longevidade, em função da qualidade de vida das pessoas, em função das atividades físicas, cuidado da alimentação, cuidado da saúde, e de outro lado, a queda da natalidade, fazendo com que haja uma redução de crianças, de jovens, e isso aí dá esta inversão de pirâmide populacional e que vai nos desafiando a realizarmos novas ações. Santa Maria não foge desta realidade, nós também vivemos um envelhecimento populacional urbano muito intenso, temos muitas ações interessantes sendo feitas aqui, nós temos muitas leis específicas do nosso município e serviços implantados e estamos tentando então afrontar essa realidade que para o Brasil teve 50 anos para acontecer. Nós envelhecemos, no pós-guerra, em 50 anos a população envelheceu. Não tivemos tempo de nos preparar. Enquanto os países europeus e do Extremo Oriente tiveram 200, 300 anos. Então isso é um grande desafio. Bom, obviamente o envelhecimento da população reflete numa melhoria na qualidade de vida e de saúde, né, do maior acesso à saúde principalmente, que permite esse envelhecimento. Obviamente traz consigo algumas questões sociais que acabam permeando
essa inversão da pirâmide, como a senhora falou. Mozar da Costa, muito obrigado pela sua presença. O senhor é conselheiro e secretário nacional da FIAPAN, é administrador de empresas, também acaba flertando com uma certa... faz parte da sua rotina, né, esses estudos e essas pesquisas, né? O que o senhor tem visto, como a FIAPAN tem enfrentado essas questões do envelhecimento da população? Rafael, doutora Carmen, telespectadores, ouvintes, assistentes, é uma satisfação muito grande voltar aqui no programa Argumentos e conversar sobre um tema de grande importância e estar em Santa Maria, porque Santa Maria, na verdade, e a Carmen é uma das testemunhas e uma das pessoas que viveu todo esse tempo e quem sabe até não foi uma das provocações do seu lado vocacional, porque Santa Maria foi uma das pioneiras, né, através da sua Universidade Federal, a iniciar um movimento em defesa e um trabalho de preparação e de participação das pessoas adultas maiores. E eu vou falar em adultos maiores aos telespectadores, entenda-se idoso, até porque a ONU, em certo momento, fez uma pesquisa onde incluiu várias denominações e a denominação adulto maior foi a escolhida com uma diferença muito grande percentualmente, até porque idoso, pelas vaidades pessoais, nem todas as pessoas gostam de ser chamadas de idosos. E melhor idade nem sempre é a melhor idade. Então, adultos maiores e nos países de língua espanhola, principalmente, já adotaram essa denominação e aqui no Brasil, gradativamente, vai se inserindo e se acostumando com esse termo. Mas Santa Maria, tendo esse privilégio, e eu especialmente, fui uma pessoa que fui vereador 10 anos em Santa Maria, fui secretário de município e confesso para vocês, e sou consciente disso, que eu precisei ir a Madrid, na Espanha, quando da realização do 2º Congresso Mundial sobre Envelhecimento, e onde lá, ver o que eu vi, eram 5.000 pessoas, eram 400 ONGs participando daquele congresso e mostrando que as dificuldades e as necessidades que começavam a se apresentar às pessoas adultas maiores, eu confesso para vocês que eu voltei de lá com a cabeça feita. Logo em seguida, em função daquela participação lá, nos reunimos em Assunção, do Paraguai, e ali criamos a FIAPAN, que é a Federação Ibero-Americana de Associações de Pessoas Adultas Maiores, da qual eu sou um dos fundadores, sou conselheiro e secretário nacional hoje. A FIAPAN se preocupa muito com a integração das pessoas adultas maiores e a juventude, no sentido de começar, a partir de então, demonstrar aos jovens de que eles também vão ser adultos maiores no seu tempo e precisam também ser conscientizados de que o tratamento aos adultos maiores precisa ser modificado e que também um estudo bem científico realizado pela FIAPAN e pela ONU diz que até o fim dos próximos 20 anos, 60% da população no mundo vai ser maior de 60 anos. Então, o que nos preocupa hoje, preocupa a FIAPAN, é que nós não vemos em nenhum nível de governo, especialmente, nem municipal, nem estadual, nem federal, alguém se preocupando em já começar a pensar em políticas que possam atender a necessidade daquelas pessoas que serão 60% da população no mundo. E também o idoso, de alguma forma, se observa que ele também ainda não está consciente do potencial que tem, né, dentro de buscar discutir e provocar ações que possam criar políticas para lhe trazer a atenção e as necessidades que vão precisar a partir dos próximos 20 anos. Um exemplo, no Brasil hoje nós temos 25 milhões de idosos, 25 milhões de idosos, cada um trazendo da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus parentes, junto consigo, mais 3 pessoas numa eleição a votarem,
E eles estão representando 100 milhões de votos no Brasil. E 100 milhões de votos, votando corporativamente, decide qualquer eleição e busca fazer com que os governos e as autoridades maiores se conscientizem de que eles precisam, na verdade, começar a preparar o seu país, os seus estados e os seus municípios para trabalharem as suas instituições também no sentido de dar condições e ter condições para atenção ao adulto maior que vão precisar cuidar da questão da previdência, vão ter transporte, outras coisas, né? Veja que o Mozart, tu levanta as duas questões já. Uma é a questão da relação intergeracional. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de que a gente tenha bem claro, porque nós somos educados e já foi uma máxima que lugar de criança era com criança, de jovem era com jovem, de adulto era com adulto e de velho era com velho. Hoje nós sabemos que ninguém vai dormir jovem para se acordar velho. Nós levamos dentro de nós a criança, o jovem e o adulto que nós fomos. Então, nós precisamos, para ter uma personalidade saudável, conviver com pessoas de diferentes faixas etárias e para a criança e para o jovem construírem a sua personalidade, eles precisam também interagir com pessoas de idades diferentes. Então, mas é uma questão de educação e que a gente precisa ter bem claro e oportunizar ações que essas pessoas interajam. E depois, Rafael, tem uma outra questão também que o Mozart levanta aqui, que é a questão da legislação. Não é? Nós temos uma legislação fabulosa, uma legislação brasileira que serve de recente, que serve de modelo mundialmente. Nós tivemos a Política Nacional do Idoso, que é do início dos anos 90, foi uma política muito interessante. Nós tivemos trabalhos feitos, inclusive pelo presidente Fernando Henrique, que foram ações assim, fantásticas. E o que acontece? Aqui em Santa Maria, nós temos uma legislação magnífica, nós temos ações aqui em Santa Maria, como, por exemplo, somos a única cidade do interior que tem uma delegacia especializada para a pessoa idosa. Nós temos na nossa arquidiocese implantada a pastoral da pessoa idosa, nós temos uma lei que nos dá uma semana para trabalhar a violência contra a pessoa idosa, temos a semana da pessoa idosa, temos uma série de leis. Agora, de que maneira, de fato, essas leis estão sendo viabilizadas? Deixa eu aproveitar o gancho de vocês. Me parece, a partir do que vocês estão nos contando, de que surgem novas tensões, novas demandas a partir desse envelhecimento da população, né? E me parece também que a sociedade, Santa Maria, o Rio Grande do Sul ou o Brasil mesmo não estão preparados ainda para essa nova realidade. A senhora falou nas legislações, nessas relações de intergeracional, né? Então das diferentes gerações conversarem entre si. Vamos deixar então para o nosso próximo bloco essa pergunta. Qual é a solução? Quais são os caminhos que vocês nos sugerem para conseguirmos construir esse diálogo, essa solução dialógica de conversa entre as diferentes gerações e permitir que esse idoso, essa nova realidade que se põe, seja a melhor idade, né? Que seja, assim, um bom momento, um momento de alegria e não de pesar. Voltamos no próximo bloco, temos um intervalo rápido agora, não saiam daí, fiquem conosco. Até logo. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos após um pequeno intervalo. Estão comigo a professora Carmen Andrade e o Mozart da Costa.
Para você que chegou agora, estamos falando sobre o envelhecimento da população brasileira. Antes do intervalo, deixei o questionamento para os senhores e estávamos conversando aqui sobre quais são os caminhos que devemos percorrer, então, para encontrar formas saudáveis, né, de convívio com essa nova realidade, com o envelhecimento da população brasileira. Bom, começamos agora com Mozart? Eu acho que esse aí é um aspecto cultural, onde também o adulto maior precisa se conscientizar que ele tem que conhecer os seus direitos, exigir o cumprimento dos seus direitos e fazer com que, tendo conhecimento também na hora de discutir, de decidir sobre os temas dos seus interesses, ele saber o caminho melhor. Deixa eu te interromper. Não seria interessante, então, que o idoso ou o adulto maior ele participasse efetivamente da construção dessas legislações, que ele seja ouvido antes da elaboração de uma lei que ele vai ser... Mas as leis brasileiras, todas as leis, houve uma grande participação das associações de aposentados. Eu participei da construção do Estatuto do Idoso, fui 19 vezes a Brasília durante a discussão. E houve uma grande participação maciça da população na elaboração dessa lei. Aqui em Santa Maria, houve também as nossas leis, para falar assim, uma nacional e uma local, também houve uma grande participação. A questão é, depois que a gente tem a lei, depois que a lei é aprovada, isso que o Mozart está dizendo, como é que a gente vai reivindicar o direito, de fato, à implantação dessa lei? Encontrar formas de materializar aquele direito que já está formalmente estabelecido. Exato, porque a teoria é boa. É fabulosa. É muito boa. A prática é que não tem se mostrado tão fabulosa assim. Talvez a criação, então, de organismos que fossem receber essas reclamações, exemplo do consumidor, um PROCON, para o idoso, algum... Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, eles têm associações de aposentados, até aí vai. A questão é a seguinte, como é que passa daí, por exemplo, e chega nas outras autoridades do município, por exemplo, numa cidade como a nossa, com os espaços que nós temos. Mozart também já participou dessa luta, uma cidade que não tem um centro de convivências, por exemplo. Como disse o Mozart aqui antes, nós começamos essa discussão em 1984, aqui em Santa Maria, quando eu comecei a me envolver com essa discussão. Olha, eu não sei quantos deputados e senadores já passaram por Santa Maria, teve gente até que já morreu, com verba, com projeto, e o nosso centro de convivência não sai. Com essa massa que nós temos aqui organizados em grupos de terceira idade, em grupos de igrejas, em associações profissionais, em grupos de classe. Então, na realidade, o protagonismo do idoso está aí, eles estão batalhando. O que a gente não está conseguindo, de fato, é que o outro lado escute e que coloque em prática. Eu tenho 3 situações que eu acho fundamental nesse contexto. Primeiro é a conscientização de que o melhor, o maior e o principal fiscal para que essas coisas aconteçam seja o próprio adulto maior. O próprio, a pessoa maior de 60 anos, que quando, vamos dizer, chega numa fila de banco, chega num consultório médico, seja em algum lugar onde ele tem que saber qual é o seu direito e que a ele, em toda a legislação, é instituída a prioridade. Não é uma renúncia sua do seu direito, é uma renúncia do direito de todos, né? Porque isso passa a ser uma prática comum. Corretamente. Então, nesse contexto, eu acho que falta um pouco de conhecimento e de preparo da própria pessoa e do seu interesse, né? Vamos dizer, o corpo docente, como a Carmen aqui, é uma pessoa que viveu a vida dela e está vivendo toda ela, no sentido de buscar orientar, de participar, de coisa. Agora, não adianta se ela passar uma semana aí com um grupo numa sala de aula ou em algum lugar, querendo orientar e conscientizar, se o próprio segmento não se ajuda.
Segundo, uma das minhas observações, e que não pode-se dizer que Santa Maria não existe também, é praticamente generalizado em todos os municípios do Brasil, nos estados e no governo nacional, o uso dos conselhos de administração como um instrumento de comando e de mando de quem está no poder. Vamos dizer, ele coloca lá, ou elege para dentro do conselho, aí quando o conselho não tem a segurança necessária e o preparo necessário para também conhecer os seus direitos, o direito do adulto maior, e é evidente que, espertamente, politicamente, a quem administra o município, o estado, a nação, é muito fácil ter na mão este grupo e com a certeza de que, se ele podia distribuir R$1 milhão, vamos dizer, no ano, orçamentariamente para o conselho, se o conselho não se impõe, ele deixa 500 lá e acha que está fazendo tudo e está fazendo muito bem. Isso é uma coisa quase que genérica em todos os municípios, estados e a nível de governo nacional. E o terceiro é de que também essas pesquisas da ONU demonstram que hoje o massacre, vamos dizer, o maltrato, o desprezo, a maldade aos adultos maiores está dentro da sua própria família, né, onde as pessoas de uma certa idade em diante, na sua grande maioria, vão sendo colocados para um lado, lá para o canto da mesa, depois até sai da mesa para as refeições junto com a família, vai jogado lá num asilo, um exemplo, como uma casa, o Lar das Vovozinhas de Santa Maria, e dali abandonado, discriminado e esquecido pela sua família, fazendo com que as pessoas, eu não tenho dúvida de que morreram ou morrem de amargura, de ressentimento assim, pela desconsideração que sofreu. É bom que você diga, e tem muitas exceções. E aqui eu vou dizer que ao meu lado, e participando comigo deste debate, deste programa, como filha que foi e como mãe que teve uma grande consideração, um tratamento especial e que nunca desprezou a minha grande amiga, que era a mãe dela, e que, de alguma forma, como todos nós, ninguém fica para semente, né? E chegou a hora, o velhinho lá não leva 1 minuto antes, mas não deixa 1 minuto depois. Mas para essas pessoas, valeu a pena o reconhecimento. Agora, na grande maioria, pessoal, da juventude especialmente, não está dando a atenção necessária que os adultos maiores precisam, necessitam e têm o seu direito também. E tu vê, Mozart, a gente está falando, Rafael, de um fenômeno que é extremamente democrático, que a velhice é de uma democracia exacerbada. Com sorte, não morrendo jovem, todos vão envelhecer. E aí, o que a gente vê, por exemplo, nos asilos, no que a legislação chama de instituições de longa permanência. São pessoas, a maioria delas não são pessoas solteiras ou pessoas que não tiveram filhos. A expressiva maioria das pessoas que estão lá são pessoas que tiveram filhos, e algumas dessas pessoas tiveram muitos filhos. Agora é uma questão também o seguinte para se falar. Nós temos apenas 30% das cidades brasileiras com asilos, com instituições de longa permanência. A maioria dessas instituições são particulares e nem todas elas têm uma qualidade daquelas que nós temos aqui em Santa Maria, que nós podemos dizer que temos boas instituições, mas não é esta a realidade brasileira. E isso é um desafio que nós temos que deixar. E temos que pensar também, Rafael, o seguinte: a lei do retorno não falha. Eu estou observando pela nossa conversa de que o Brasil não está preparado para receber essa nova realidade do envelhecimento da população. Como legislação, sim. Mas me parece que ele encontrou alguns caminhos que precisam ser aperfeiçoados e algumas medidas que precisam ser concretizadas. Pelo menos nesse campo da legislação. O que eu não ouvi de vocês ainda, e gostaria de saber, se na área da saúde,
Como ocorre esse atendimento ao idoso na área da saúde e se o Brasil tem, sim, sido eficiente nesse tratamento? Bem, a gente vai priorizar a área da saúde, mas quer deixar bem claro para os telespectadores que eu e acredito que o Mozart também, nós não achamos que velhice é sinônimo de doença. Tá? A pessoa pode ficar doente em qualquer momento da sua vida, até porque são pouquíssimos os quadros da velhice. São 2, 3 doenças que são características da velhice e hoje nem existe mais a possibilidade de fazer essa afirmação. Mas a nossa saúde trata o velho como trata as pessoas de todas as idades. Nós não temos, para quem tem dinheiro e pode pagar um plano de saúde, tem um tipo de atendimento. Para as pessoas que dependem de um atendimento especializado, tem um outro tipo de saúde. E olhe que nós estamos, outro tipo de atendimento. E olhe que nós estamos falando de uma cidade como Santa Maria, que tem um hospital universitário desse porte, que tem um corpo de bombeiros extremamente atuante com as suas ambulâncias, que temos o PA, os prontos atendimentos, serviços de ambulâncias, que nós temos hospitais públicos e privados em boa quantidade oferecendo leitos. Nós temos isso que temos. E que, como disse o Mozart antes, o idoso tem que bater o pé no seu direito. Muitos hospitais ainda insistindo para que o idoso não tenha a companhia no momento em que ele está internado. E é um direito que ele tem, e assim como a criança, ele precisa estar lá. Mas esse desafio é um desafio de todas as idades. É um desafio estrutural, é um desafio nacional, não é privilégio nosso. Vamos a mais um intervalo. Voltamos falando então sobre a família, o papel da família no acolhimento do idoso. Voltamos então com o Mozart conversando um pouco sobre isso. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Estamos retornando para o nosso último bloco. Estou aqui com a professora Carmen Andrade e o Mozart da Costa conversando sobre o envelhecimento da população brasileira. No último bloco, a professora Carmen falava sobre o abandono dos idosos, mencionou a questão da lei do retorno. Mozart, como te parece o papel da família nessa relação de acolhimento do idoso? Se há a chamada lei do retorno e se há também o abandono do idoso, esse abandono, na maioria das vezes, decorre de uma relação que ele estabeleceu com a sua família ou não? Eu acho que o que o senhor pensa sobre isso? Uma falta de orientação, de preparo e de coisa que eu acho que para nós, nos dias de hoje, ele se torna bastante difícil encontrar um denominador comum. Agora, para esta juventude que está começando hoje e que vai ser o idoso amanhã, esta gente tinha que começar desde já a ser preparada para isso. A FIAPAN realiza a cada ano o seu Congresso Internacional de Integração de Jovens e Adultos Maiores, que é com o objetivo de começar a ter o jovem discutindo com o adulto maior e encontrando e se aproximando e chegando num processo de conscientização do mesmo. E em certos momentos, quando dos diálogos, das discussões dentro desse congresso, eu já acompanhei algum deles, onde se deixa o jovem falar, sendo questionado da seguinte maneira: tens idoso em tua casa? Tem. Como é que ele te trata?
Deixa ele falar. Como é que tu trata ele? Deixa ele falar. Como é que tu vai gostar de ser tratado quando tu chegar na idade dele como idoso, entendeu? Então, esse eu acho que é um das coisas que precisam ser preparadas. Hoje, e se testemunha por pesquisa científica e por conversações produzidas muito mais pela ONU do que pela FIAPAM, isso que eu comentei antes, de que o maior desprezo, a maior desconsideração, a maior crueldade com adultos maiores nos dias de hoje está dentro da própria família, porque além dos filhos, começam a chegar os enxertos, que quando você diz enxerto, o genro, a nora, os filhos, os netos depois, e que começa a tomar conta da coisa, e começa a jogar os velhos para o canto, para o lado, e vai indo. E com isso, ele também não se conscientiza que ele precisa ter e dar uma atenção melhor nesse sentido. Então, são questões que as universidades, de alguma maneira, vêm fazendo, as associações, os grupos, vêm alertando para isso, o que é muito importante. Agora, precisa também a conscientização, tanto dos idosos, no sentido de dialogar, de conversar, de ouvir, de discutir, de se expressar na busca da atenção aos seus interesses, como também da conscientização do jovem, que ele precisa começar também a se preparar para ser o idoso no dia de amanhã. Roubar da professora Carmen a palavra intergeracional e vamos construir então um diálogo intergeracional onde cada uma das gerações traria as suas vivências, suas experiências e conseguiriam conversar entre si. Sim, Carmen, só para concluir então, onde eu vejo hoje fora, no contexto da sociedade, o melhor espaço, a melhor momento, estrutura para que os jovens e os adultos maiores estejam juntos nas mesmas condições. Para nós no Rio Grande do Sul, chama-se Movimento Tradicionalista Gaúcho, onde os CTGs estão lá e participando em igualdade de condições, desde o avô até o neto ou bisneto, nas mesmas condições e com o mesmo regimento. Portas abertas, recebendo corretamente. Todos. Olha, isso que vocês estão falando está bem claro colocado no Estatuto do Idoso, aonde ele diz lá, um dos indicadores é a educação. E os currículos devem contemplar estudos da área da geriatria e da gerontologia em todos os níveis da escolaridade. Nós temos exemplos fantásticos aqui em Santa Maria, temos muitas escolas, tanto na educação infantil, como na educação básica, como no ensino superior, se faz muita coisa interessante. Tanto que, cada feira do livro, nós temos visto lançarem livros que são resultados de ações, de projetos feitos desta maneira intergeracional. Uma outra questão, nós estamos vivendo uma nova estrutura de família. E estamos tendo os avós como, por exemplo, os adultos responsáveis pelas outras gerações. Até porque quando a gente começou a estudar isso na década de 80, os avós tinham 60, 70 anos. Na década de 90, os avós passaram para 50. Na primeira década deste milênio, os avós tinham 40. Hoje, por exemplo, eu tenho avós com 29, 30, 33 anos. Então, isso já é se nós vamos falar de família, nós temos assim um grande desafio de que nós estamos tendo 3, 4, 5 gerações convivendo na mesma casa. E esta convivência faz com que crie alguns atritos, mas também que tenha muitos ganhos. Exatamente, que se aproxime. A senhora falou em Feira do Livro, e na última Feira do Livro, a senhora lançou um livro, né? Nós temos aqui o seu livro, Quando Eu Me Aposentar. Exato. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o seu livro e sugerisse a leitura para os nossos telespectadores. Bem, Quando Eu Me Aposentar é um livro que foi feito a partir de algumas discussões que nós fizemos sobre o envelhecimento humano e sobre o Estatuto do Idoso com os alunos do curso de administração da Faculdade Palotina. Ele é um livro, tem discussões da lei, tem pesquisas, tem estudos, e depois ele é um livro interativo, onde a gente propõe, no final, ele tem piadas, tem brincadeiras, tem poesias e tem resultado da pesquisa científica.
E aí depois, no final do livro, a gente tem uma parte interativa onde a pessoa poderá fazer o seu projeto para quando se aposentar. E aqui atrás também tem uma agenda de pré-aposentadoria e uma agenda de pós-aposentadoria. Porque, veja, aposentar-se é uma coisa, não é retirar-se da vida. A própria palavra aposentadoria nos diz isso. Ela vem da palavra apo, que quer dizer afastar-se, e do verbo sentar. Então, não é isso que a gente diz e não é isso que a gente quer. A aposentadoria é vista como um novo tempo de nova construção, de criação. Então, esse livro está à disposição das pessoas. A gente tem lá na Faculdade Paulotina para os interessados, as pessoas podem me ligar. Também a gente faz chegar nas mãos das pessoas. E é um grande desafio que nós temos que ter. A senhora já fez o seu projeto de aposentadoria? Eu já fiz o meu projeto de aposentadoria e estou vivendo esse projeto já. Eu já me aposentei da Universidade Federal de Santa Maria, construí um outro projeto e acho assim, a pessoa independente da idade, ela pode tudo, mas no seu ritmo, no seu passo, no seu andar. Hoje não existe mais roupa de velho, não existe mais cabelo de velho, porque senão eu teria que estar aqui com um coque, que foi aquele coque que a minha avó usou. Minha mãe viveu 97 anos. Não existe mais ambientes para velhos específicos? Minha mãe viveu 97 anos, bem vividos, morreu esse ano, e se vestia com roupa de loja de moda jovem. Então, é isso que o Mozart insistiu na questão da visibilidade do idoso, a questão do protagonismo. Nós temos que saber envelhecer, nós temos que saber nos colocar e reivindicar os nossos direitos. E fica, então, o desafio para os telespectadores nesse sentido. Se aposente, é um tempo maravilhoso, é um tempo de conquista, mas se prepare para se aposentar. Envelhecer é um tempo muito interessante da vida, é desafiador, mas a gente precisa se preparar. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que o Mozart fizesse as suas considerações finais, trazendo, quem sabe, algumas sugestões de solução para essas novas realidades, esse envelhecimento da população brasileira. Bem, eu acho que a Carmen praticamente já colocou nas suas últimas palavras agora, na verdade, o comportamento e a condução desse tema. E eu volto a insistir, então, para encerrar e agradecer a oportunidade de estar aqui falando para esse grande contingente de idosos que existe em nossa cidade, no sentido de que, e repito, de que os adultos maiores devem, na verdade, se conscientizar de conhecer seus direitos, de buscar os seus direitos, de exigir os seus direitos e ter a certeza que ele não está pedindo favor para que qualquer empresa, instituição ou pessoalmente lhe dê o atendimento que ele merece e que ele precisa, até para que possa também ter uma vida melhor. E aquela questão de que se aposentar não pode dizer que vai parar de trabalhar. Se aposentar pode até continuar trabalhando, mas tem que também ter as suas áreas de lazer, as suas áreas de exercício, seus momentos de exercício e os seus momentos de diversão e o seu momento de bom convívio com a sua família. Professora Carmen, por favor, as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, reencontrar meu amigo Mozart e poder discutir essas questões sobre o envelhecimento, e também quero dizer para as pessoas que a melhor idade é aquela que a gente pode ir com as próprias pernas aonde a cabeça indica. Então isso não é uma idade cronológica, é a idade da autonomia. Eu posso estar na melhor idade aos 16 anos, ou posso estar na pior idade da minha vida com 20 anos e na melhor idade com 80. Envelhecer é um grande desafio, é uma tarefa que não é difícil, como viver não é difícil, mas precisa ser também planejada, precisa ser diversificada, as pessoas precisam se movimentar, precisam interagir, precisam ter planos, precisam fazer projetos, porque se a gente pode viver
120 anos, então nós vamos viver o tempo que durarem os nossos projetos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela disponibilidade de estarem conversando comigo, com nossos telespectadores. Você que está em casa, nosso programa, infelizmente o tempo acabou. Você pode nos enviar um e-mail, sugerir pautas, perguntas. Você pode participar e interagir com o programa enviando um e-mail para smargumentos@gmail.com.br. Você pode também acessar o site da TV Santa Maria, www.santamaria.tv.br, ou ainda assistir o programa no nosso site www.smargumentos.com.br. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.